Após 9 anos de investigações e processos, o caso da Operação Última Hora, que teve início em julho de 2015, chegou ao seu desfecho. Na última terça-feira, 19 de novembro, em uma coletiva de imprensa realizada em Dionísio Cerqueira, os envolvidos na operação celebraram a absolvição em segunda instância. A Operação Última Hora foi deflagrada em julho de 2015, mobilizando a Polícia Civil e revelando suspeitas de irregularidades envolvendo servidores públicos de Dionísio Cerqueira. Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e afastamentos de servidores sob acusação de crimes como formação de quadrilha, corrupção e fraude em licitações, com um suposto prejuízo superior a 6 milhões de reais aos cofres públicos. A investigação gerou grande repercussão, mas o desfecho da justiça agora conclui que todos os acusados eram inocentes. O advogado Adilson Pandolfo confirmou que, por unanimidade, a sentença de primeira instância foi mantida após o recurso do Ministério Público, encerrando assim um caso que ganhou repercussão nacional em 2015. A Operação Última Hora foi um fato assim que teve uma repercussão nacional, inclusive com reportagens em redes nacionais, né, colocando como dada já naquele momento, né, o desvio de recursos públicos aqui do município de Dionísio Cerqueira na ordem de 6 milhões de reais. E o objeto daquela denúncia eram supostas horas extras irregulares que eram realizadas pelos servidores e que inclusive foi divulgado à época pelo delegado que presidiu o inquérito e também pelo Ministério Público, que esses recursos eles eram repassados para correligionários e que tinham o objetivo de retorno também para agentes públicos, né? Então isso causou uma comoção muito forte na comunidade regional e nacional, porque num primeiro momento parecia que de fato existia aqui em Dionísio Cerqueira uma grande organização criminosa. Mas desde que a gente assumiu o processo, quando tivemos acesso ao inquérito, acesso à documentação, desde o início eu trabalhei sempre tranquilizando os meus clientes, no sentido de que ia demorar um tempo, mas nós ia provar a inocência, porque não havia, de fato, ali, naqueles documentos, naquelas provas, naqueles testemunhos, não havia provas suficientes para demonstrar que houve a situação. Bom, já em primeira instância, vocês se estão lembrados que aqui a juíza que presidiu o processo aqui em Dionísio Cerqueira, na comarca de Dionísio Cerqueira, julgou improcedente. Por que julgou improcedente? Porque ela acompanhou, foram ouvidas mais de 30 servidores nesse processo, foi um processo que nós ficamos 3 dias ouvindo testemunhas, né, assim, e que todas as testemunhas, né, que falaram foram categóricas. Não, eu recebia hora extras porque eu trabalhava fazendo hora extras. Ah, mas você não devolvia dinheiro para o João, para o Altair, para a Marlene? Não, jamais aconteceu isso. Aliás, no processo tem depoimentos de servidores que deixaram muito claro que faziam mais horas extras do que aquilo que era paga. Por quê? O município, na época, tinha uma lei municipal que autorizava o pagamento de até 60 horas extras mensais. E tinha servidores que comprovaram que faziam mais do que 60 horas e não recebiam esse excedente. Por quê? Porque o município não podia pagar. Mas jamais apareceu qualquer indício de prova no processo de que esses servidores tenham recebido horas extras sem trabalhar. Que essa foi a tônica da denúncia, né, que houve na época. Então foi um longo calvário, como eu falei no início, né? E em primeira instância nós tivemos o julgamento já inocentando a todos. O Ministério Público recorreu da sentença em relação a alguns, né, inclusive em relação ao prefeito Altair e mais o servidor, o Fernando não recorreu, só em relação aos demais. No Tribunal de Justiça nós tivemos num primeiro momento um julgamento monocrático desfavorável, né? Que reverteu a sentença, mas aí nós entramos com agravo e na última quinta-feira, dia 14, então houve um julgamento, onde inclusive nós esperávamos que ia ser discutido só o agravo e depois, numa segunda sessão, discutir o mérito. Mas os desembargadores, por unanimidade, inclusive eu vou deixar depois para vocês aqui uma cópia da ementa, por unanimidade entenderam que proveram um agravo no sentido de levar o processo para a discussão no plenário e no plenário já julgaram o processo também, mantendo a sentença na íntegra e inocentando
todos os acusados, né? Por quê? Por falta de provas, porque tanto o Ministério Público quanto quem presidiu o inquérito não conseguiu, no curso do processo, provar que houve desvio efetivamente, né? E o grande número de horas extras que ocorriam na época que eram no hospital. E por quê? Porque efetivamente o hospital tinha uma grande demanda de atendimento e não tinha servidor suficiente. Então, havia a necessidade desse trabalho extraordinário para poder atender a demanda de atendimento à saúde da população naquela época. E isso ficou provado no processo, né? Então, em síntese, foi isso, né? Hoje a gente está aqui muito satisfeito com o resultado, né? Feliz, principalmente por nossos clientes, né? Que depois de 9 anos conseguem respirar e ver o seu patrimônio voltar para si, porque estavam com seus patrimônios bloqueados em função dessa ação, né? Então, isso tudo é gratificante, né? E dizer que a justiça, ela é demorada, ela tarda, né? Mas quando efetivamente houve uma injustiça no procedimento, ela não falha. O ex-prefeito de Dionísio Cerqueira, Altair Hitz, também se pronunciou sobre o impacto que a Operação Última Hora teve. Segundo ele, a operação alterou toda a história política da cidade, inclusive influenciando o resultado das eleições de 2016. Eu fui pego de surpresa, né? Porque eu ia fazer uma viagem para o Peru e aí me acordaram dizendo que estavam batendo na prefeitura, que tinham preso alguns secretários e diretores e que, enfim, estava uma bagunça na prefeitura. Daí eu fui lá e fui direto na delegacia para saber o que estava acontecendo. Daí lá que o delegado me disse que era uma ação de 6 milhões de horas extras que as pessoas recebiam, não faziam e que devolviam para me perpetuar no poder. E a testemunha desse processo era uma pessoa de caráter duvidoso, muito duvidoso, e que depois a gente ficou sabendo que foi ter um cargo comissionado na atual administração. Foi essa o início da denúncia, entendeu? Denunciando pessoas honestas, decentes, que nem a Marilene, o João, as outras pessoas que não estão aqui, não vou citar os nomes deles, mas pessoas que estiveram juntos com a gente e que foram absolvidas. Então nós fomos tratados aqui com muita injustiça, por muitas pessoas. Então esse momento dá um sentimento de dor no coração, saber o quanto nós somos injustiçados, mas dá também uma alegria de saber que todos aqueles que falaram tanta coisa, tanta bobagem, tanta injustiça, vão ter que engolir tudo isso, porque todos nós fomos absolvidos. Eu fui absolvido em primeira instância, o promotor nem recorreu, os outros também foram absolvidos em primeira instância, mas foi recorrido, mas agora todos foram absolvidos. E eu tenho outra convicção assim, não fosse essa operação injusta, sacana, que para mim também foi preparada não só pelo judiciário, mas também por agentes políticos do município, o resultado das eleições de 2016 seria outro. Isso teve consequências para toda a história de Dionísio Cerqueira. Vou repetir, essa operação de julho de 2015, ela teve consequência direta no resultado das eleições de 2016, que a Lene Fornaz Candidato fez 46% dos votos, e tu não podia sair na rua porque as pessoas te perguntavam, onde é que está o dinheiro, onde é que está os 6 milhões, o que vocês fizeram com 6 milhões, e tu tem que justificar em cada casa para cada pessoa, justificar que nem eu que tenho um prestígio em Brasília, as pessoas me ligaram, me perguntaram o que aconteceu, Altair, tu tem que explicar para cada pessoa que tu não fez nada errado. E eu fiz uma coletiva no segundo dia da operação e disse na coletiva que eu deixava o cargo e nunca mais aparecia em Dionísio Cerqueira se eles conseguissem provar que tivesse um real de corrupção. E hoje, felizmente, nós estamos aqui comemorando que não tem nenhum real de corrupção, que as pessoas foram injustiçadas, massacradas, mas para nossa alegria, Deus está nos nossos corações. Vamos trabalhar para também perdoar aqueles que falaram tanta coisa errada, tanta coisa ruim de nós, e que vão ter que engolir tudo isso, porque hoje nós estamos celebrando o que Deus deu de bom para nós, amor no coração, que a gente vai perdoar, mas a gente vai celebrar, porque nós sempre soubemos que nós trabalhamos de Dionísio Cerqueira para cuidar do povo, com transparência, com honestidade, e foi isso que nós fizemos todo o período que governamos.
A ex-secretária de Assistência Social, Marilene Nimberger, aproveitou a oportunidade para desabafar sobre o sofrimento que enfrentou durante todo o processo, revelando as dificuldades pessoais e profissionais causadas pela acusação. A gente esperou, na verdade, 9 anos, 3 meses e hoje mais 19 dias. A gente contou ontem, eu e o Flávio em casa. A gente esperou esse tempo todo, a gente não se pronunciou, a gente escutou muitas barbaridades, exposições, humilhações, calúnias, e a gente sempre se manteve muito tranquila, em silêncio. Sempre o nosso advogado sempre nos orientando que a gente tinha que manter essa tranquilidade e essa paciência, que com certeza o dia ia chegar da justiça ser feita. Então, a partir dessa data, a gente poder vir pela primeira vez na imprensa falar do que aconteceu, e mais feliz ainda poder dizer que a gente sabia que da nossa inocência, mas nós poder dizer para toda a população de Dionísio Cerqueira, da região, enfim, do Brasil, que nós somos inocentes, né? E aí, quando eu lembro, e quando a gente lembra daquele dia 1º de julho de 2015, uma manhã fria, e a gente começava o trabalho às 7 horas da manhã. 15 para 7 eu estava saindo de casa, já com o carro saindo da garagem, quando de repente chegou 2 carros da Polícia Civil, com o alarme ligado. Um chegou, encostou no carro, assim, não deixou, mas encostado, e o outro ficou trancando a saída, como se nós fossemos os maiores marginais, né? E aí, então, chegaram e já deram voz de prisão, e aí começaram a virar a casa, mexer a casa e fazer tanta bagunça lá dentro de casa. E o Flávio, meu companheiro, estava tirando leite, e eu tenho 3 filhos, e um filho que morava com nós, mas ele é concursado da Caixa, vinha trabalhar mais tarde. E aí imagina o que não fizeram lá em casa, dentro de casa, fora de casa, procurando drogas, insinuando que nós éramos todos ladrões, que nós tínhamos dinheiro guardado, que nós tínhamos droga guardada. E aí, numas alturas lá, acharam 2 espingardinhas de pressão, uma que o Flávio tinha recebido do tio dele, que era uma relíquia que ele estava guardando, que nem funcionava, e a outra espingarda que era do meu filho. Aí levaram como se fosse a arma de fogo. Já deram voz de prisão para o Flávio também, e levaram, né, já pararam ele para depois levar. E enquanto isso, o Diego ainda estava dormindo, meu filho, porque ele ia trabalhar mais tarde. Foi um absurdo o que fizeram. Tiraram ele da cama só de cueca, 3 pessoas filmando, mais a outra pessoa fazendo perguntas, queria saber onde estavam as drogas, onde nós escondia droga, onde é que eu tinha o dinheiro que eu tinha roubado das horas extras. E filmando tudo isso no sofá sentado. E aí não deixaram ele se defender, e aí infelizmente levaram para um carro e o Flávio para o outro, e aí ligaram a sirene com toda a altura que podia fazer, e aí viemos para a cidade. E quando a gente chegou na cidade, tinha em torno de 1000 pessoas ali em torno da delegacia. E quando nós chegamos, que eu desembarquei do carro, um helicóptero do tamanho... Parecia uma coisa assim estrondorosa, né? Que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí a delegada mandou eu descer rápido, e ela falou assim: olha, você sabe que você está presa, você sabe que vocês fraudaram, vocês roubaram 6 milhões, e você coloca as mãos para trás e abaixa a cabeça e sobe na escada da delegacia, que nós vamos te acompanhar. E aí, assim, todo mundo lá filmando, tentando pegar as notícias e coisa, e eu olhei para ela e falei assim: ó, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não abaixo minha cabeça, eu não vou pôr minhas mãos para trás, porque eu não devo nada. E aí ela repetiu, eu repeti de novo, daí ela deixou eu entrar de cabeça erguida, entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida da delegacia, e aí a gente foi levada para Maravilha, ficamos 5 dias lá, e aí depois demorou uns 6 meses até que a gente foi pegado para o meu primeiro depoimento. Então, para sentir assim, o quanto que a gente foi humilhada, exposta ao ridículo,
E aí, então, lá, minha irmã morava lá perto da prisão, não pôde me visitar, não pôde levar uma água, não pôde levar uma roupa. Já o ex-secretário de Saúde, João Stahl, não escondeu sua indignação e classificou a operação como um circo armado, referindo-se ao que ele considerou um cenário de injustiça. Dizer que hoje nós recebemos, hoje não, na quinta-feira da semana passada, mas hoje é um dia de colocar a público essa notícia que nós nunca tivemos dúvida de que ela viria. Até porque nós sempre tivemos toda a certeza de que nós éramos inocentes. Isso eu disse desde o primeiro dia, quando aconteceu a ação dentro da delegacia, que o delegado disse: vocês querem denunciar alguém, vocês saem libertados daqui agora, mas vocês têm que denunciar. E eu disse para ele: não tem ninguém para denunciar, e se for para ir para a prisão, nós vamos, porque isso aqui é uma armação e é um circo, como realmente foi. Foi um circo armado por aqueles que queriam chegar ao poder, que armaram trazendo Rede Globo, que sabiam um dia antes da ação, que disseram que eram em sigilo. Tanto era um circo, que quando chegaram na minha casa, o delegado fez eu voltar para dentro de casa para eles poderem fazer uma filmagem melhor, para poder divulgar, que a imagem foi passada até hoje, inclusive nas redes, tentando denigrir a nossa imagem, colocando a nossa família, que passou por momentos e ainda passa por momentos psicológicos muito complicados, mas que graças a Deus, com a força de Deus, nós vamos superar. Provamos, graças aos advogados, provamos que somos inocentes. Muita gente falou, inclusive órgãos de imprensa, falando que nós cumpríamos penas. Não. Eu me aposentei em 2016, cumpri o mandato como secretário, o mandato junto com o Altair, 31 de dezembro de 2016, e me aposentei. No mesmo dia que me aposentei, eu saí da prefeitura, como é de regra. Dia 1º de janeiro de 2017, assumi como vereador. Os 4 anos, ouvi uma corja verdadeira de vereadores apontando o dedo e me chamando de passageiro de helicóptero, os mesmos que hoje estão na Câmara de Vereadores hoje e se negam a votar uma ação que pede esclarecimentos dessa ação nova. Esses mesmos vereadores que agora pedem cautela e que na época não tiveram essa cautela, não tiveram porque não são corajosos para fazer isso. Porque graças a Deus nós temos a consciência limpa. Eu não precisei fugir de Eunício Cerqueira, eu não fui preso novamente, eu continuo de cabeça erguida, vou em todos os lugares de cabeça limpa e reafirmo como sempre reafirmei: somos inocentes sim. O meu mandato, graças a Deus, foi cumprido, mesmo que eles me ofendiam em todas as sessões. Eu tenho todas as sessões gravadas que provam isso, e isso agora com o tempo virá. Apesar da absolvição, ainda cabe recurso por parte do Ministério Público. O advogado Adilson Pandolfo, ao ser questionado sobre uma possível responsabilização do caso, afirmou que tudo depende da vontade de seus clientes. Então, essa é uma questão assim que há um entendimento divergente na própria jurisprudência em relação a qual seria o prazo, né? Em função o prazo normal são 3 anos, né, para você entrar com a ação de dano moral, né, a partir do fato, né? Mas agora nós temos uma decisão de terceiro grau, segundo grau, melhor dizendo, né, terminativa, que há uma discussão em relação à contagem de prazo a partir deste momento, né, e especialmente em relação às questões aí mais recentes. Então a gente vai analisar essa questão, né? A gente não estabelece isso, e também isso também não é uma vontade do advogado, né? Isso tem que ser uma vontade do cliente, né? Então a gente vai analisar, dialogar também com os demais advogados que atuaram, né? E se houver alguma possibilidade e houver a vontade por parte dos clientes, aí a gente não descarta essa possibilidade, né? Mas tem que ver as questões legais aí, se é de viabilidade ou não.